Olá, pessoal! Mais uma vez estou aqui com Israel Salazar para compartilhar no nosso programa Diante do Trono uma bênção nova, algo fresco da parte de Deus para abençoar você, abençoar o corpo de Cristo. É o novo CD de Israel Salazar, chama-se Jesus. São composições próprias dele e nesse novo tempo ele não saiu do Diante do Trono, mas está iniciando realmente esse momento de ir com a sua própria equipe, ministrar em vários lugares. Quem sabe você também vai ter a alegria de receber o Israel com essas canções tão maravilhosas que Deus tem dado a ele. Israel, no programa passado a gente compartilhou um pouquinho da sua história. Vamos relembrar? Vamos sim. Olha aí, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, os meus pais são cariocas, minha família é toda de lá. Mas filho de missionário, um pouco que perde essa característica de ser de um estado só, né? Então, aos 8 anos de idade, eu fiz minha decisão por Jesus e minha vida não foi mais a mesma. Eu comecei a me envolver com música, eu tinha 8 para 9 anos de idade e eu gostava muito de bateria. Então, eu ganhei uma bateria, comecei a estudar bateria, né? E ali a criança é muito interessada e estudava muito, e aí fui me envolvendo ali, comecei a cantar na igreja, e isso durou o quê? Uns 2 anos. O Senhor começou a mover o meu coração para me preparar para o ministério, isso eu tinha 16 anos. E eu fui numa conferência que teve em Sumaré, o Adoração e Adoradores, e ali Deus usou várias pessoas para trazerem palavras para mim. No outro ano eu estava no CTM, e nunca mais voltei para casa. Foi muito legal, Israel, ver suas fotos ainda de criança, com a sua família de origem, depois a sua vinda para Belo Horizonte, para o CTM, o seu encontro com a Priscila, seu casamento, que foi tão lindo, a sua história do Diante do Trono, né? São já 6 anos. E para mim é uma honra muito grande chegar a esse momento em que você vai dar mais um passo, vai alçar um voo mais alto. E fazer parte disso tudo é muito emocionante, porque nós não podemos viver só para nós, o propósito de Deus não se resume a nós temos que deixar um legado, temos que levantar a próxima geração. Então eu me sinto plenamente realizada, viu? Em você, em ver você cumprindo os propósitos de Deus para a sua vida. A gente já assistiu na semana passada a música Jesus, que é tema desse CD, né? O que mais você poderia dizer que está ao redor dessa canção? Sobre o que falam as músicas desse projeto? Bom, o projeto ele tá bastante mesclado. A gente tem, como a gente está trabalhando os arranjos em unidade, né? A banda inteira fazendo os arranjos, assim como o Diante do Trono faz, eu estou contando com 2 arranjadores, que são o Vini e o Jarley. Eles trazem esse arranjo para a discussão dentro do estúdio, e a gente trabalha, mas as letras, elas refletem basicamente experiências minhas com Deus, né? Algumas delas eu compus nos meus devocionais, então reflete um pouco da minha busca por Deus, pelo Espírito Santo. Outras eu fiz pensando na igreja, a música tema, por exemplo, que é Jesus, eu fiz pensando na congregação. Em um dia de ministração, eu estava ministrando com o CTM, e eu senti muita falta de ter uma música da minha geração que falasse sobre o nome do meu Salvador. Então eu começo essa canção declarando como é lindo o nome dele, é precioso esse sangue que nos lavou. Então muitas das canções refletem a minha busca por Deus ou a minha intimidade com ele, né? Como canções como Espírito de Deus, Espírito Santo, são canções que... Espírito Santo, por exemplo, é uma canção que marcou muito a igreja, né? Nós eu estive ministrando na Conferência do Espírito Santo no ano passado, com o pastor Luciano Subirá, e aí aquela música não estava nem pronta ainda, mas eu senti um impulso muito forte do meu espírito para cantar aquilo, porque ele estava pregando sobre a pessoa do Espírito Santo, e era exatamente a canção que, você sabe muito bem o que é isso, quando você sente aquela impressão no seu espírito de que aquela canção é a pregação cantada. E
E eu ministrei essa canção pela primeira vez na igreja e foi um derramado da presença de Deus assim fantástico. As pessoas até hoje comentam sobre essa experiência que nós tivemos. E foi a primeira vez que eu cantei a música, eu nem sabia de cor. Eu botei o celular para ler a letra. Eu tinha feito umas 3 semanas atrás. E é muito engraçado porque eu não gostava da música, né? Mas as que a gente não gosta são as que Deus mais usa. Eu não gostava da canção, mas depois daquela experiência ali, o Espírito Santo reativou algo em mim, uma sede nova, uma busca nova. Então, muitas canções desse projeto... Peraí, não passa para outra não. Vamos assistir essa música? Vamos ao estúdio do Diante do Trono, onde Israel, com a sua equipe, estava trabalhando ali os arranjos, ensaiando, preparando para a gravação. Vamos aprendê-la de uma vez? E de coração aberto, porque você colocou muita expectativa no nosso coração para sermos mais íntimos, mais amigos do Espírito Santo. Rio sem água, lavoura sem dono, terra seca sem a chuva, assim sou eu sem ti. Filho sem pai, um barco sem cais, ouço lá faltando um norte, assim sou eu sem ti. Espírito Santo, me enche de ti. Espírito Santo, reacende o fogo. Espírito Santo, me enche de ti outra vez. Sem mar, noite sem luar, céu sem estrela, sem eira nem beira, sou eu sem ti. Casa sem gente, o tapete sem chão, teto sem parede, distante sem enfeite, sou eu sem ti. Espírito Santo, me enche de ti. Espírito Santo, reacende o fogo. Espírito Santo, me enche de ti outra vez. Santo, me enche de ti. Espírito Santo, reacende o fogo. Espírito Santo, me enche de ti outra vez e outra vez e outra vez. Anda comigo, caminha comigo, guia os meus passos, Espírito, todo dia anda comigo, caminha comigo, guia os meus passos, Espírito, todo dia anda comigo, caminha comigo e guia os
Espírito Santo, Espírito Santo, me enche de ti outra vez. Israel, que música linda! Tenho certeza que nas nossas igrejas, na nossa casa, no nosso quarto fechado, diante do Pai, nós, eu digo, o corpo de Cristo, nós vamos nos deleitar com essa canção. Amém. Tem uma outra também que fala do Espírito de Deus, né? Tem. Essa, se tudo der certo, vai ter uma pessoa cantando comigo. Ela é até afinada. Não é ruim, não. Canta direitinho. A moça aí tem pouca experiência, né? Assim, Você vai dar uma chance para ela. Vou dar uma oportunidade, né? A irmã agradece a oportunidade. Se Deus quiser, eu vou ter a Ana cantando comigo. Que é exatamente essa busca pelo Espírito Santo. Essa música, ela reflete um momento de intimidade meu com Deus. É uma oração cantada, realmente. Uma busca pelo Espírito de Deus, que é algo que eu tenho vivido nesses tempos. Então, eu preciso aprender. Toca aí pra mim, como é que é essa aí? Eu ainda não aprendi, gente. Eu participei, viu, de muitas coisas nessa produção desse CD, mas o meu solo mesmo, meu dueto, ele ainda não me ensinou. Deixa eu aprender hoje. Espírito, Espírito de Deus, Espírito, Espírito de Deus, sopra em mim de novo, vem com vinho novo, sopra em mim de novo, vem com vinho novo. Espírito, Espírito de Deus, Espírito, Espírito de Deus, sopra em minha vida, a vida sobre o vale, sopra em minha vida, vida sobre o vale, Espírito, Espírito de Deus, Espírito, Espírito de Deus, sopra em mim de novo, acende o santo fogo, sopra em mim de novo, acende o santo fogo, sopra em mim de novo, acende o santo fogo, sopra em mim de novo, acende o santo fogo. Aleluia, amém, Senhor.
Ah, já posso imaginar as igrejas louvando, cantando isso e também os nossos momentos íntimos de oração na presença do Senhor, a portas fechadas, o Pai que nos vê em secreto, recebendo nossa oração, nosso clamor e derramando do seu Espírito sobre nós. Vai ser muito, muito especial. E você também vai estar gravando, como é que chama? O do fogo? Outra do fogo? Eu quero teu fogo. Eu quero teu fogo, você falou aí. Sim. Você vai estar gravando Eu Quero Teu Fogo. Foi uma composição sua que a Ana Nóbrega gravou primeiro, não é isso? Nossa querida Ana Nóbrega, outra bênção aí que o Senhor já levantou. E você também fez um vídeo com ela, não foi? Do Entre Amigos? Sim, a gente tem um projeto chamado Entre Amigos, que surgiu de uma necessidade nossa de buscar o Senhor, independente da nossa agenda. A gente, como o Diante do Trono, a gente viaja muito e às vezes falta um pouco de tempo para os amigos, para o compartilhar, para o confessar a dificuldade, para não confessar pecado, né? O pastor Abe Uber fala muito sobre isso. Quem confessa tentação não confessa pecado. E precisa existir esse lugar onde a gente tem liberdade para compartilhar as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas vitórias. E o Entre Amigos surgiu desse pensamento de criar esse lugar onde isso é possível, é um reflexo da célula. A nossa igreja está em célula. Então, o Entre Amigos vem para incentivar essas pessoas a habitarem em células, estar junto com as pessoas, gastar tempo com as pessoas, não virtualmente, não só pelo WhatsApp, não só pelo Messenger, não só pelo Facebook. E você sabe que esse ano de 2015 nós temos profetizado na nossa igreja que é o ano da comunhão. Amém. Então, isso que você está falando é muito especial para todos nós esse ano. Amém. E Eu Quero Teu Fogo foi uma das canções que a gente gravou nesse projeto, né? A Nóbrega gravou essa canção no projeto dela, Nada Temerei. E eu estou regravando ela com um novo arranjo, né? E é uma canção super especial também. Deus te deu, né? Vamos assistir então do Entre Amigos, o pessoal encontra no YouTube, né? A canção Eu Quero Teu Fogo, que vai ser gravada também agora no novo projeto, Jesus. Eu quero teu fogo, eu quero o amor que aquece o teu coração. Eu quero teu fogo, quero as profundezas do teu coração. Eu quero teu fogo, que tira o medo, traz a cura e o perdão. Eu quero teu fogo, teu santo temor, tua santa paixão.
Que lindo! Que mensagem, né, que vocês transmitiram nessa gravação tão aconchegante, dessa importância mesmo de estar entre amigos buscando o Senhor. As pessoas se reúnem muitas vezes, né, para comer uma pizza, assistir um filme, tudo isso é muito bom, mas se reunir com os amigos para orar, para buscar o Senhor, é maravilhoso. E a maior unidade, a maior comunhão a gente experimenta é no Espírito. Então vamos incentivar mesmo vocês jovens que nos assistem a estarem buscando ao Senhor com seus amigos. Israel, por falar em amigos, essa turma aí que está tocando com vocês são todos seus amigos, né? Apresenta o pessoal pra gente. São todos irmãos, amigos da caminhada. Tem alguns de mais tempo, alguns de poucos tempo. Tô brincando, mas assim, tem gente muito especial. Todos eles são pessoas singulares e tem acrescentado de uma forma, assim, Ana, exponencial ao projeto. A experiência de fazer esse projeto junto com pessoas, os arranjos, criar os arranjos junto com a banda, tem sido muito especial porque cada um tem influências diferentes, veio de um lugar diferente, ouviu músicas diferentes, escuta músicas diferentes, tem referências diferentes. Mas todos eles têm o mesmo foco, que é construir o reino, edificar o reino, exaltar o rei. Então, está sendo muito, muito, muito especial. Eu estou contando com o empréstimo da sua equipe, da nossa equipe, que é o Jarley e o Vinícius, né? O Jarley Brandão e o Vinícius Bruno. O Vini, que é o diretor do estúdio, e então ele está somando demais no projeto. O Jarley também, os dois como arranjadores ali, pensando as canções e trazendo mais ou menos ali um esqueleto já da canção para discussão entre a banda, né? E aí os meninos têm agregado bastante. No contrabaixo tem o Jonatas Félix, que tocou contrabaixo no Não Haverá Limites, tocou violão com a gente no Tua Visão, né? E tá ali no contrabaixo também, agregando de uma forma fantástica. Na bateria, o Vinícius Figueiredo tá tocando. Também tem uma percepção fantástica sobre música, é um músico de mão cheia, talentosíssimo. É um cara super dedicado e é um privilégio ter todos eles junto comigo. E na guitarra, na outra guitarra, tem o Thiago de Paula, né? Vulgarmente conhecido como Titi, que está servindo aqui, serve na mocidade, né? O Jonatas, são todos pastores ali, todos estão servindo. O Jonatas serve no CTM, o Titi está servindo na mocidade, né? O Figueiredo serve na fábrica de artes ali como professor. Então, o que é legal, é a mesma coisa que eu sinto no Diante do Trono, é que nós não somos músicos profissionais simplesmente trabalhando. Nós somos amigos que temos um chamado ministerial e o cumprimento desse chamado é a nossa profissão. Então nós temos prazer em fazer o que nós fazemos, né? Alegria. Então é muito interessante vê-los no ensaio, se entregando mesmo de coração, quando fazem alguma coisa, falam, gente, isso tá bom, mas a gente consegue se entregar mais, consegue ficar mais bonito, precisa ter mais coração nisso. Então é realmente muito, muito bom contar com amigos numa equipe, porque eles não agregam simplesmente como músicos, eles agregam no projeto como irmãos. Você sabe que eu estive esses dias em Dallas e conversando com o Randy Adams, que muita gente já ouviu falar do Randy, porque durante 13 anos ele foi o nosso engenheiro de gravação no Diante do Trono e se tornou um amigo. E o Randy, ele já fez muito sucesso como contrabaixista numa banda na juventude dele. E depois, como engenheiro de gravação, trabalha ainda, né, servindo bandas do mundo inteiro. E ele já ouviu muita história, já participou de muita coisa. E eu falei com ele, eu falei, Randy, o que você acha? Qual é a sabedoria que você pode me dar? O que é que faz uma equipe permanecer unida por muitos anos, apesar das diferenças, apesar das crises? E ele disse assim, algo que me surpreendeu. Ele não me falou nada que fosse assim, que precisasse de um diploma, algo que precisasse eles tenham o mesmo nível de estudo, que eles sejam todos formados na mesma categoria. Sabe o que ele falou? Que eles gostem de estar juntos. Que a equipe seja feita de gente que se dá bem e que goste de estar junto. Porque você pega a estrada, você passa horas, dias e dias juntos. Quando você vai preparar um CD, a produção, são horas, dias e dias dentro de um estúdio trabalhando. Então, é uma coisa tão simples, né? Essa comunhão, essa unidade de coração, esse gostar de estar junto, serem amigos. E a gente vê isso no nosso meio, né? Eu falei, poxa, então estamos no caminho certo. E muita gente pergunta, né? Eu tenho viajado um pouco, né? E as pessoas sempre perguntam, qual o segredo de uma equipe duradoura, né?
Gente, a amizade é a base de tudo, né? O reino de Deus, ele é composto de irmãos. Se os irmãos não forem amigos, como é que a gente vai construir um reino? Não tem como. Então isso é uma coisa que a gente vive no dia do doutor. Um dia eu postei uma foto no Instagram, saí para correr com o Vini, né? E aí postei, poxa, depois de um dia de trabalho a gente dá uma corridinha. Aí o irmão comentou embaixo assim, mas como é que você consegue? Vocês estão sempre juntos. Mas é que nós somos amigos, gente, nós somos irmãos. O Diante do Trono que você vê é feito de coisas que você não vê. Da amizade, de estar aqui na casa da Ana, jantando, almoçando, de gastar tempo nas viagens, conversando sobre a vida. Esses laços no espírito são laços que ninguém pode romper. E você, começando esse novo tempo também de ministério seu, já está com amigos ao seu lado. E isso faz toda a diferença, né? Vamos lá para o estúdio de novo. Eu queria que vocês tocassem para nós uma música da abertura do CD. Como que o CD vai começar? Do CD, estamos falando de amigo, abertura do CD, exatamente. Eu fiz um irmão em São Luís do Maranhão, que foi o pastor Fred Arraes, né? A gente começou a conversar pelo Twitter e nós viramos amigos, assim, irmãos. E numa fase bem decisiva da minha vida, um pouco antes do casamento, eu estava conversando com ele e aí ele falou assim, cara, casa. Tava naquele dilema, né? Pô, o cara não tinha nada, não tinha um gato para puxar pelo rabo. Não tinha um pintinho para dar água. Tudo que eu tinha para casa era 2 guitarras, um violão, minha cama de solteiro. E aí Fred, eu quero casar, cara, mas não tem condição. Ele, cara, casa que Deus entra de sócio. O casamento é uma empresa que Deus entra de sócio e ele é majoritário. Pode casar. Então, o Fred é um cara que tem uma parcela de culpa no meu casamento fantástica. Eu sou muito grato por tê-lo como amigo. E a faixa número 1 do projeto é uma canção dele. É a única canção do projeto que não é minha. Eu pedi e ele falou, cara, grava quantas você quiser. Eu falei, eu quero uma só. E a canção fala sobre a liberdade que nós encontramos em Deus. Ele nos libertou e a palavra fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi para a liberdade que ele nos chamou. Então, essa canção fala sobre isso. Ele me libertou. Vamos lá para o estúdio Diante do Trono. Que lindo, Israel! Tenho certeza que a gente ainda vai celebrar muito com essa e com todas as canções do CD Jesus. Para quando é o lançamento? A finzinho de março aí, para o Congresso, abril, a gente já tem ele na mão, se Deus quiser. E você vai poder ouvir na sua casa aí, se Deus quiser. Vai ser lindo! Show! Vai, não tenho dúvida. Fica o convite também para você participar do nosso Congresso Adoração e Intercessão, lançamento do CD Jesus de Israel Salazar, na Semana da Páscoa, aqui em Belo Horizonte. Semana que vem a gente continua conversando, porque tem muito mais música para a gente conhecer desse novo projeto. Tem muito papo, né? A gente aqui senta e vai, o papo flui. Toca uma manzinha aí de novo para mim, Toco. enquanto a gente dá tchau pro pessoal. Ele me libertou,